Pessoal, é um prazer enorme, né, estar aqui novamente, participando das atividades das SECAS, Casa Espírita Cristã Amor Solidário, e estou muito honrado e agradecido pelo convite. Todo ano eu sou convidado, já há uns 2 ou 3 anos, que eu sou convidado para fazer alguma palestra no mês de aniversário. O Arélio sempre pega, puxa, né, e tal, e a gente sempre está presente. E esse ano não foi diferente. Pelo meio virtual, não vai ter festa, mas vai ter evangelho. É importante. Bem-vindo todos que estão entrando aí para acompanhar a nossa transmissão. Espero atender a expectativa de vocês. Bom, já vi aqui que você parou de falar, então a gente vai fazer a prece inicial, tá? Vamos aqui tranquilizar a mente, primeiramente, né? Tranquilizar o coração. Buscar entrar em sintonia com os nossos companheiros espirituais. E, primeiramente, nos referir a Jesus, que é o nosso mestre, o nosso guia. Ele é o governador da terra e zela por todos nós. Por isso mesmo, vamos dizer para ele, do fundo do nosso coração: Jesus amado, nós estamos aqui mais uma vez em busca de Ti, em busca de entender os Teus ensinamentos, para que possamos, na nossa vida, poder fazer as melhores escolhas, principalmente aquelas que podem modificar substancialmente a nossa vida, essa experiência terrena que temos. Somos ainda espíritos imperfeitos, caminhando para a perfeição. Somos empurrados pela força maior, que é o teu amor, e somos amparados pela caridade bendita que o teu coração derrama sobre nós. Apesar de sermos seres fracos e imperfeitos, tu sempre estás conosco para nos amparar. E é contando com esse teu amor bendito que estamos aqui a te pedir que tenha misericórdia para com todos nós. Erramos, caímos, choramos e às vezes nos entregamos à mágoa, ao invés de perdoar. Muitas vezes cultivamos a dor, ao invés de sanear. Mas tu, que sempre olha para nós com esse olhar meigo e terno, esperando de nós muito que sabes que temos e que nós mesmos às vezes ignoramos, contamos contigo sempre, mestre, para nos esclarecer e nos apontar o caminho, pois tu és para nós o nosso guia, o nosso modelo, o nosso bom pastor. E estamos querendo estar contigo. E é por isso mesmo que te pedimos sempre para tu ficares conosco por todo sempre. Que assim seja. Então, Assim nesse seja. momento aqui, meus amigos, vou deixar aqui a palavra com o nosso companheiro Jaime. Jaime, meu amigo, fique à vontade, que os bons espíritos possam lhe iluminar nesse momento aqui. E faltando 10 minutos para o nosso tempinho, eu lhe aviso, tá bom? Fique à Tá vontade. bom, combinado. Combinado. Bom, a lição da noite que foi escolhida, que está na sequência do Evangelho segundo o Espiritismo, é a parábola dos talentos. Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo é Não se pode servir a Deus e a Mamon. E é o item 6 que diz o seguinte: Jesus contou essa parábola. O Senhor age como um homem que, devendo fazer uma longa viagem para fora do país, chamou seus servidores e lhes colocou nas mãos seus bens. E tendo dado 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, segundo a capacidade diferente de cada um, logo partiu.
Aquele, pois, que tinha recebido 5 talentos, foi-se embora, negociou com seu dinheiro e ganhou 5 outros. Aquele que havia recebido 2, ganhou da mesma forma outros 2. Mas aquele que não havia recebido senão 1, foi cavar na terra e aí escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, o senhor desse servo Deixa eu ver aqui. Aquele que havia recebido 5 talentos veio lhe apresentar outros 5, dizendo-lhe: Senhor, me havias colocado 5 talentos nas mãos. Eis aqui 5 outros que ganhei. Seu senhor lhe respondeu: Bom e fiel servidor, porque fostes fiel em pouca coisa, eu vos estabelecerei sobre muitas outras. Entrai no gozo do vosso senhor. Aquele que havia recebido 2 talentos veio logo se apresentar a ele, dizendo-lhe: Senhor, me havias colocado 2 talentos nas mãos. Eis aqui 2 outros que ganhei. Seu senhor lhe respondeu: Bom e fiel servidor, porque fostes fiel em pouca coisa, eu vos estabelecerei sobre muitas outras. Entrai no gozo do vosso senhor. Aquele que não havia recebido senão 1 talento, veio em seguida e lhes disse: Senhor, sei que sois um homem duro, e ceifais onde não haveis semeado, e colheis onde não haveis empregado. Por isso, como eu o temia, escondi vosso talento na terra. Ei-lo, restituo o que é vosso. Mas seu senhor lhe respondeu: Servidor mau e preguiçoso, sabeis que ceifo onde não semeei, e que colho onde nada empreguei. Devíeis, pois, colocar meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, no meu retorno, eu retirasse com juro o que era meu. Que se lhe tire, pois, o talento que tem, e dê-no àquele que tem 10 talentos. Porquanto dar-se-á a todos aqueles que já têm, e eles serão cumulados de bem. Mas para aquele que não tem, tirar-se-lhe-á mesmo o que pareça ter. E que se lance esse servidor inútil nas trevas exteriores. Ali haverá choros e ranger de dentes. Essa passagem foi retirada do Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo de 14 a 30. Jesus contou essa parábola para os seus apóstolos, para os seus discípulos, dentro de um contexto que vinha se desenrolando durante a sua passagem pela Terra. Naquela fase dos 30 aos 33 anos, quando ele começou sua jornada missionária, messiânica. No Evangelho segundo o Espiritismo, essa parábola está num contexto da questão Deus e Mamon. Deus, o Deus espiritual, Mamon, o Deus da materialidade. É um dualismo, espiritualismo, materialismo. Ou seja, você não pode ser espiritualista sendo materialista. Então você precisa escolher, de alguma forma, que caminho seguir. Então, o contexto é o contexto da opção. Você se apega demais às coisas materiais, inclusive à vida material, ao corpo material, e esquece de cultivar valores espirituais. E isso vai lhe sair caro. Nessa questão,
o talento é colocado como dinheiro. Toda a montagem da história está toda montada em cima de dinheiro. Um talento equivalia a 600 denários. E o objetivo dessa palestra é orientar, é mostrar que deve-se fazer bom uso dos bens e dos recursos que nos são confiados na vida material. Então, essa parábola nos traz 3 aspectos. O do compartilhamento, o da fidelidade e o do temor. Esses 3 aspectos, nesse contexto do Evangelho segundo o Espiritismo, que aborda a questão dos bens, né, da materialidade, o compartilhamento nos remete, nos orienta a multiplicar os bens, as riquezas ou os recursos para benefício comum, para compartilhamento com nossos irmãos de caminhada, de jornada aqui no planeta Terra. A questão, outro aspecto dessa parábola, que é a fidelidade, conclama ao comprometimento e ao engajamento. E o cumprimento das tarefas atribuídas. Quem tem o seu senhor, o seu empregador, né, o seu líder. Só é bem festejado, reconhecido, remunerado, quando a gente cumpre bem as tarefas e se compromete, e se engaja, né, e mergulha, dando o melhor de si. Quando a gente cai na questão semelhante à questão do último servidor, do último servo, que teve medo de perder o único talento, os outros tinham 5, né? Se ele perdesse um, tinha 4 ainda para restituir e multiplicar. Recebi 5 e entreguei 8, estava ótimo. Mas ele tinha um só e teve medo. O risco ali era muito alto. Então ele teve medo de errar, teve medo de perder, teve medo de ser incompetente. E aí, enterrou o talento, escondeu e não fez a utilidade que Deus espera que nós façamos quando temos acesso às riquezas materiais na nossa caminhada. Um outro aspecto que podemos observar é a parábola no contexto do Evangelho de Mateus. Em que momento da jornada de Jesus pela terra ele compartilhou essa parábola com seus apóstolos? Ontem eu falei 13 apóstolos, quando fizemos a chamada, depois eu consertei para 12. Por que eu errei na quantidade de apóstolos, né? Na verdade, os apóstolos eram 12 a priori. Depois que Judas retirou-se com seu ato delituoso e desesperado, um outro indivíduo, um outro seguidor, foi nomeado apóstolo, foi Matias. Esse é o 13º apóstolo. Bom, então Jesus... E Kardec seria o 14º, tá certo? E cada um de nós, à medida que nos comprometemos com a mensagem, com Jesus, com o aprimoramento moral e espiritual nosso e dos nossos semelhantes, a gente vai virando apóstolo. Vai virando discípulo. Então, no contexto, é de orientação e direção. Esse é o contexto da parábola dos talentos
no Evangelho de Mateus. Jesus está em um momento sentado com os seus apóstolos e ele começa a contar parábolas, a ensinar por parábolas. Então, momentos anteriores a esse momento em que ele conta a parábola dos talentos, ele já vinha tendo conflitos, ele não, né? Os fariseus, os saduceus, os fariseus, os escribas, estavam entrando em conflito com Jesus. Jesus já vinha na sua jornada realizando as curas, os ensinamentos, as pregações. E isso estava incomodando os religiosos da época. Então ele começou a ser perseguido. E aí, os escribas, os fariseus e os saduceus começaram a armar cilada para ele, querendo motivo para prendê-lo, querendo ver se ele discordava da lei mosaica, da Torá. Então, eles levavam questões para Jesus responder. E Jesus sempre saiu muito bem sobre elas, porque essas questões colocadas nos livros de Moisés e nos livros dos profetas foram trazidas pelo próprio Jesus. Ele, melhor do que ninguém, conhece o que está escrito nesses livros de Moisés e nos livros dos profetas. Então, eles vinham trazendo questões, né, para armar cilada, porque na hora que Jesus contrariasse as escrituras sagradas, ele estava passivo de pena de morte. Porque a lei das escrituras também era o Código Civil. E tinha os doutores da lei que eram estudiosos e eram encarregados de fiscalizar o cumprimento dessas leis. Então ele se saiu bem de todas elas, logicamente. Então tem um momento lá em Mateus 22 que Jesus aborda a questão do dinheiro. Porque a questão do dinheiro era exatamente a questão que incomodava muito os religiosos. Porque Jesus chamou muito eles de hipócritas, porque eles tentavam mostrar ser uma coisa e intimamente eram outras. Jesus chamou de sepulcro caiado, que é todo limpinho por fora e por dentro é só podridão, a podridão do cadáver, morto, do homem morto. Então Jesus chamou de sepulcro caiado. Chamou de hipócritas. E aí, mas não chamava com raiva, xingando não, chamava compreendendo, né, a maneira como eles cediam às suas más tendências, cediam às suas paixões materialistas. Servia mais a Mamon do que a Deus. Então, no capítulo 22 do Evangelho de Mateus, Jesus fala sobre o tributo a César. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Essa questão foi abordada logo ali. Então, vem ali os momentos em que eles abordam Jesus, e Jesus tem um momento que eles estão nas escadarias do templo e eles terminam de tentar Jesus ali, e Jesus, falando para os escribas e para os fariseus, Jesus fala sobre os 7 ais. Ai de ti, escribas e fariseus. Falou 7 situações em que eles distorciam os ensinamentos da Torá. Distorciam os ensinamentos dos profetas. E aí, eles ficaram muito revoltados com Jesus. E Jesus chama então seus apóstolos, senta e profere o sermão profético, onde ele fala de cataclismos, fala que haverá falsos cristos e falsos profetas, e muitos dirão que o Cristo está aqui, o Cristo está ali, né? Muitos se levantarão
dizendo que são da parte do Cristo. E Jesus alerta os seus apóstolos. E aqueles de boa fé, até aqueles de boa fé, serão enganados. Então, Jesus fala dos cataclismos, depois fala do Templo de Jerusalém, que vai ser destruído. E aí vem, sentado com os apóstolos, e ele conta, ainda após o sermão profético, ele fala da parábola da figueira. E uma árvore boa não pode dar maus frutos. Nem uma árvore má pode dar bons frutos. E ele segue ainda contando mais 3 parábolas, fala do servo infiel, e vem falar de uma parábola chamada Parábola das 10 Virgens. Essa parábola das 10 virgens, ele conta ela primeiro, depois ele conta a parábola dos talentos, depois ele conta, fechando o capítulo 25 do Evangelho de Mateus, ele conta a parábola dos bodes e das ovelhas, ou a parábola do último julgamento, ou ainda, como fala em outros livros bíblicos, em algumas traduções, fala o julgamento das nações. E a gente sabe que a parábola dos bodes e das ovelhas é exatamente a parábola onde Jesus fala do exílio daqueles que praticaram a iniquidade. E está relacionado com a transição planetária. É o momento de separação dos bodes e das ovelhas. Por que bode? Por que ovelha? Porque Jesus usou essa alegoria. Né? Ele usou porque as ovelhas eram dóceis e fáceis de pastorar. E os bodes rebeldes, bravos, violentos, atacavam, davam a cabeçada. Né? Quem é nordestino sabe, lá no Nordeste se cria muito bode, os bichos estão bravos. Então, os rebeldes e os dóceis. E essa separação vai acontecer, né? Já está acontecendo. Então, ele conta a parábola das 10 virgens e aborda a questão do equívoco das religiões. Ele fala que 5 virgens são prudentes e outras 5 são tolas. 5 vigiaram. São 10 noivas que vão encontrar com o noivo. Mas ninguém sabe a hora que o noivo vem. Ninguém sabe a hora do julgamento das nações. Ninguém sabe a hora da separação dos bodes das ovelhas. Então, cada noiva representa uma religião. E cada noiva segura uma lamparina. O que é lamparina? É o que ilumina. É a mensagem do Evangelho. Só que 5 noivas foram prudentes. E se reservaram o seu querosene, o seu combustível, para manter a lâmpada acesa. E esse combustível é a fé. Outras 5 foram tolas, imprudentes, e deixaram acabar. Se distraíram com as coisas do mundo e deixaram acabar o combustível. Na hora que disseram, lá vem o noivo. As 5 noivas tolas disseram para as outras prudentes, me dá um pouco do teu azeite para eu colocar na minha lamparina para acender? Elas disseram, não posso dar. Porque sendo o azeite a fé, fé não se transfere. Fé se adquire ao longo do tempo. Então, aquelas 10 noivas, o noivo chegou, aí disseram, então vá no fornecedor comprar o seu azeite. E elas se ausentaram. E aí, chega o noivo e elas não estão. E a porta se fecha. O momento do acolhimento, elas não estão lá. Porque elas foram para o Evangelho atrás da fé. De buscar a sua fé no Evangelho de Jesus. E na sequência ele conta a parábola dos talentos. Porque ele falou das religiões, das questões coletivas ali, e aí vai falar agora das questões individuais, alertando seus apóstolos. Olha, não façam, né, no estabelecimento, né, do Evangelho sobre a terra, certamente ele sabia que iria surgir, né, dali uma religião. Diz, ó, não faz feito as noivas imprudentes. Tá certo? E aí,
ele vai recomendar agora individualmente na parábola dos talentos. Então, a cada um foi dado talentos, conforme sua capacidade. O que é essa capacidade que cada um tem? Um tinha mais capacidade e recebeu 5. O outro tinha uma capacidade intermediária, recebeu 2 talentos. O que tinha menos capacidade recebeu um só. O que é a capacidade? A capacidade aí está representando o amor. Quanto mais amorosidade eu tenho, quanto mais capacidade de amar as pessoas e meus semelhantes eu tenho, quanto mais capacidade de trilhar um caminho correto e justo eu tenho, quanto mais capacidade eu tiver, mais eu receberei de atribuições para executar, para exercer. Nesse caso, os talentos são os dons, os carismas, as habilidades. E não foi assim? Na Casa do Caminho, cada um exercia sua atividade de acordo com o seu dom, com o seu carisma. Um aplicava passe, o outro fazia palestra, o outro ia fazer a comida, cuidando da infraestrutura, o outro cuidava das feridas dos doentes, o outro aplicava passe. Então, aí estão os talentos. E no aspecto do compartilhamento? No contexto do Evangelho, o compartilhamento seria eu compartilhar minha riqueza, compartilhar meus bens. E nesse caso aqui, nesse contexto, certo? No contexto da orientação e da direção que Jesus passou para os seus apóstolos, né? É para disseminação da Boa Nova. O compartilhamento é disseminar a Boa Nova. A disseminar, compartilhar o Evangelho. E a questão da fidelidade, como é que entra aí nesse contexto da parábola dos talentos no Evangelho de Mateus? A fidelidade está em evitar a deturpação dos ensinamentos que Jesus deixou. E das Escrituras também. Coisa que os fariseus, e os saduceus e os escribas estavam fazendo. E o temor? Como fica a questão do servo infiel que temia ao seu senhor e enterrou o talento? Nesse caso, dos divulgadores e propagadores do Evangelho, da disseminação da Boa Nova, o temor se reflete, se apresenta como a preguiça, como o comodismo, como a procrastinação da própria salvação. Não, amanhã, depois. Olha, o pessoal me conta, olha, eu vou lá no centro. Faz 5 anos. Fica protelando, eu vou, eu quero. Sonha com aquela coisa, sabe que é bom, mas não consegue dar o passo decisivo em que você rompe com um status quo e segue para um novo status. Em que você rompe com uma vida que você levava até ali, em que você resolve adotar um novo modo de viver. Então, o talento é a capacidade de amar. Por isso que quem ama mais, recebe mais atribuições. Quanto mais dentro da doutrina espírita, a gente, dentro do movimento espírita, a gente entra em evidência, mais a cobrança aumenta. Então, se eu não carregar muito amor, se eu não for uma pessoa muito justa, se eu não tiver muita fé, eu vou sofrer um assédio espiritual muito grande. Quanto mais em evidência estamos, mais o assédio espiritual aumenta. Então, quem tem mais talento, suporta mais. Quem já carrega mais amor no coração, quem já entendeu isso, quem já exercitou esse amor, quem já pratica, já exerce, muitas vezes
respaldado por uma obra social ali por trás de si, que ele próprio iniciou, que hoje ela já anda, né, como exemplo de Divaldo e de outros, de Alberto Almeida e de outros que têm obras, né, que lhe respaldam, como Raul Teixeira, como Francisco do Espírito Santo Neto. Então, o talento é o compromisso assumido antes de reencarnar. Esse é o talento. Nós nos comprometemos, ao reencarnarmos, trilharmos determinada programação para nos reconciliarmos com o Pai, através do Evangelho do Filho, nosso irmão maior. Então, o talento é o compromisso assumido. Só que ele fala que o Senhor entregou os talentos conforme a capacidade de cada um. Porque a gente vai reencarnar, a gente não vai fazer uma programação gigantesca, né, que eu não vou dar conta de cumprir. Se eu só dou conta de um talento, eu só vou dizer, olha, vou fazer isso aqui somente que eu não dou conta de fazer mais. Mas faça. Comprometeu-se, faça. Se eu não... Mas mas 2 eu suporto. Então, o Senhor entrega os talentos e ele parte. O que é essa partida? É a ida de Jesus retornando para o plano espiritual. E quando ele fala, e o Senhor retornou muito tempo depois, esse muito tempo depois está se referindo ao advento da volta do Senhor. Coisa que os adventistas captaram e criaram a igreja adventista. Eles estão focados, pautados no advento. Só que o advento é o advento do Espírito de verdade. O advento que aconteceu foi, na mesma época da codificação, os adventistas romperam com a igreja protestante e criaram a igreja adventista. Na segunda metade do século XIX. Quando Jesus estava voltando, e aí nas outras parábolas, Jesus fala assim, quando o Senhor vier, descendo do céu, com os seus anjos, e tocarão trombetas. O que é isso? É o Espírito de verdade vindo. Se está descendo do céu, não é de carne e osso. Os fariseus e os saduceus esperavam a vinda do Senhor de carne e osso. E aí Jesus vai e mostra que é espiritualmente essa vinda. Descendo dos céus, com os seus anjos. Quem são esses anjos? São os espíritos da codificação. Está lá no Evangelho, as comunicações, no livro dos espíritos, nos prolegômenos, assinando os prolegômenos. Então, o dia do retorno do Senhor, muito tempo depois, é porque eles sabiam que ia demorar. É o dia do juízo, que tanto esperam. Que os saduceus imaginavam que ficava todo mundo dormindo, esperando o dia do juízo. Certo? Só que o dia do juízo, no contexto da parábola seguinte, que é a parábola dos bodes e das ovelhas, é o momento do exílio de espíritos, para um planeta mais atrasado. Está relacionado com a transição planetária. E o que enterrou o talento? Enterrar o talento é esconder-se em um refúgio. Ou então esconder-se no modo de vida confortável. Ou então se esconder dentro de uma religião que não cobra seu aperfeiçoamento, a sua reforma íntima. Apenas exige adoração ou pagamento do dízimo. Isso é enterrar o talento. Mas ele fala que ele enterrou o talento e nem entregou o dinheiro ao banqueiro. Entregar o dinheiro ao banqueiro, para receber pelo menos os juros, é divulgar o evangelho para multiplicar a doutrina no coração dos homens. É essa questão que Jesus falou. Não pode se recusar. Todos nós temos que, no mínimo, levar para os nossos semelhantes a ideia de Deus e de que Jesus é o nosso guia e modelo. É o governador do nosso planeta, como o Rômulo falou, muito bem falou, no início
da abertura de hoje. Dar o talento a quem já tem é investir mais naquele que deu mais resultado, que mais iluminou as consciências, que mais consolou os corações, que mais amou. Quanto mais eu faço, mais me é adicionado. Só que aí não é o bem material do contexto do Evangelho segundo o Espiritismo. E que fosse, mas que fosse para compartilhar, para distribuir, para praticar a caridade material. E lançar o servo inútil, ou seja, infiel e preguiçoso, nas trevas exteriores. É segregá-lo para o exílio, em planeta primitivo, ou então no planeta recém-entrado no estágio de planeta de provas e expiações. E a gente trazendo, então, agora, a parábola dos talentos para a nossa vida cotidiana, para o nosso dia a dia, né? Para as rotinas diárias da nossa casa, do nosso trabalho, da nossa vida. O contexto aí é o contexto do desempenho nos diversos campos da vida. O talento está relacionado ao desempenho. E aí eu lembrei do material que tinha no meu computador, que foi um trabalho de pós-graduação que a minha irmã fez, é formada em letras, e ela deixou, fez no meu computador e deixou lá salvo, levou no pendrive e deixou salvo. Em que ela falava dos 7 saberes necessários à educação do futuro, de Morin, e falava das inteligências múltiplas. E eu sempre carrego essa ideia das inteligências múltiplas comigo. Porque tem uma que eu não tenho muito, é coordenação motora. Então eu sei que essa inteligência múltipla eu preciso desenvolver. O que é, então, nesse contexto da vida, dos campos de atuação da vida, o talento? São as habilidades, as competências, as inteligências múltiplas que foram delineadas por Howard Gardner, em 1980, lá na Universidade de Harvard. E ele elencou, disse, ó, não existe só a inteligência intelectual, que é medida pelo QI, né? Que é a inteligência lógico-matemática. Não é justo medir a inteligência de uma pessoa só pelas habilidades de lógica e de matemática. E ele disse, existe uma inteligência chamada inteligência linguística, que é a habilidade de falar, de se expressar, de ler. Tem também a inteligência musical. A gente está cansado de ver pessoas que tocam sem nunca ter estudado música. Tocam sem saber ler uma partitura. Toca de ouvido. Pega as músicas assim de ouvido e toca. Isso é inteligência musical. Isso não mede o talento da pessoa? Mede. Existe a inteligência corporal sinestésica, o físico sinestésica, que é aquela dos esportes, né? Que é aquela da dança. Você tem coordenação motora, atividades motoras, atividades profissionais motoras, né? Colocar a linha no fundo da agulha. Né? Aí tem problema de vista também, né? Mas tem também a questão motora, certo? Tem a inteligência espacial, que é aquela de você imaginar sólidos geométricos, complexos, né? Aquela que o arquiteto precisa ter, aquela da terceira dimensão, de tridimensional. Quem estudou desenho técnico sabe, tem a perspectiva geométrica, isométrica, perspectiva cavalheira. Então você sabe que no mundo material existem 3 dimensões. E é essa inteligência que os espíritos superiores utilizam para criar as cidades espirituais. Mas lá não é material, né? Mas é espacial. Precisa da inteligência espacial. Para a reunião das mentes superiores, se juntam,
e plasmam mentalmente, modelando aquelas cidades, usando o fluido cósmico universal como matéria-prima. Que é a mesma matéria-prima para criar as coisas materiais, o que existe de material. E existe também a competência, ele delineou a interpessoal e a intrapessoal. Depois ele juntou as duas numa só. A interpessoal é a inteligência, a capacidade de se relacionar, de interagir, não é? E a intrapessoal é a capacidade de se relacionar consigo mesmo, com o seu íntimo. Tem gente que não tem essa capacidade intrapessoal. Não consegue parar para fazer reflexão sobre o que fez durante o dia. Aquela orientação de Santo Agostinho, de fazer a reflexão, o exame de consciência toda noite, né, de pensar no que fez. Né? Tem gente que não tem essa inteligência de olhar para dentro de si. Você desenvolver isso. Mas só praticando, só exercitando. Tem a inteligência naturalista, que é aquela de você entender, identificar e compreender as espécies, vegetal, animal, entender a natureza, compreender a criação, meio ambiente, a importância do equilíbrio ambiental. E essa foi adicionada depois. E tem a inteligência existencial, que também chamam de espiritual. A inteligência interpessoal e intrapessoal é medida hoje pelo que é o quociente emocional, que já está sendo abordado nas empresas, que é a inteligência emocional. E a inteligência existencial, também chamada de espiritual, é o QS, que é medida pelo quociente espiritual, que é a inteligência espiritual. Que é o que se pede hoje nas organizações, a empatia, a cooperação, não tem mais competição. Na competição, a organização perde quando dois funcionários, duas equipes estão competindo. A não ser que seja para atingir metas produtivas, né? É diferente. Mas a competição para promoção está sendo descartada hoje nas organizações. É só cooperação. Então a gente vai entender onde é que entra o aspecto do compartilhamento, então, nessa questão das inteligências múltiplas. Entra em a gente exemplificar, né? Em a gente ensinar como é que faz, em a gente exercitar junto com outras pessoas, fazendo junto com a outra pessoa, dançando junto. Como é que se ensina a dançar? Dançando junto. Então a gente pode compartilhar inteligências? Pode. E onde é que entra o aspecto da fidelidade nesse contexto da parábola na vida da gente, né? Nos campos da vida. A fidelidade entra em você ser fiel a você mesmo. Porque todos nós vamos desenvolver todas essas inteligências. De ser fiel ao seu próprio potencial. Às vezes a gente está com potencial, tem o potencial, mas não se debruça sobre ele para exercitar. E a gente desenvolve essas inteligências ao longo das encarnações. Às vezes, na encarnação, eu já desenvolvi uma inteligência, certo? E na outra eu venho sem ela para poder desenvolver. Porque inteligência musical eu já desenvolvi. Mas eu usei ela para o meu erro no passado, em outra encarnação. Né? Eu era o trovador que só vivia nas sacadas da janela das moças, querendo, né, conquistá-las. Usando a minha inteligência musical para seduzir. Se for um amor sincero, está tudo certo, né? Tudo para seduzir, descartar está errado. Aí nessa encarnação eu venho com essa inteligência adormecida. Que eu preciso desenvolver outras inteligências. E o temor? Onde é que entra o temor de desenvolver as inteligências múltiplas? As que eu não tenho ainda. É o temor, o medo de errar. Nas competições de esporte com medo de perder. Nem começa porque tem medo de não conseguir. E aí fica na zona de conforto. E o contexto da parábola, então, passando agora para um novo contexto, para o espírita, né? É o desempenho nas atividades espíritas. Recomendada pela espiritualidade.
O talento são as faculdades mediúnicas. São as responsabilidades perante a iluminação nossa e dos outros. É o exercício responsável das atividades, das tarefas. É a ampliação da atuação. À medida que eu vou sendo responsável, vai se ampliando essa atuação. Assim como acontece na parábola, quando Jesus falou para os seus apóstolos. E o temor? E tem gente que tem medo, né? Chega na casa, tem medo de fazer a coisa, tem medo de fazer a palestra. Eu, antes de fazer a primeira palestra, morria de medo de falar besteira, de comprometer a doutrina espírita com a leseira que eu pudesse falar. Até que o dia aconteceu a primeira. Depois, vai embora. Depois da primeira, você encaixa a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, e vai embora. Então é o medo do desconhecido, o medo de não conseguir, o medo de se comprometer. Tem gente que não quer compromisso com a religião, infelizmente. Tem religiosidade, mas não quer compromisso com a religião. E aí tem a religiosidade mal canalizada. Não perde o capítulo da novela, isso é religiosidade. Não perde o jogo de futebol do seu time. Deixa eu só lhe avisar aí que faltam 8 minutos, tá? Ok? Já vou devolver a palavra. Só um minuto só. Então a gente precisa utilizar os nossos talentos em qualquer aspecto dos 4 contextos que a gente falou aqui, para o nosso progresso moral e espiritual. Para a transição planetária, quando chegar lá na frente. Por quê? Porque a gente sabe, e Kardec capturou bem isso, que fora da caridade não há salvação. Principalmente na transição planetária, onde nós estamos na expectativa de acontecer. Mas não vai acontecer assim, numa hora. Né? A vinda do Senhor, descendo do céu com os seus anjos, tocando trombetas, ou seja, anunciando, já aconteceu com o advento do Espírito de verdade, com o advento do Paracleto, o Consolador prometido por Jesus, que é a doutrina espírita, que é o Espiritismo. Então, fora da caridade não há salvação na transição planetária. E a caridade aí, ela tem 3 aspectos: a caridade material, a caridade moral e a caridade espiritual. Kardec perguntou ao Espírito de verdade: qual o verdadeiro sentido da caridade? Como entendia Jesus a caridade? O Espírito de verdade responde: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Benevolência para com todos é caridade material. É através da caridade material que a gente exercita a benevolência. Indulgência para com as imperfeições alheias é a caridade moral. E o perdão das ofensas é caridade espiritual, porque liberta da simbiose ambas as partes que se prendem pelo ódio e pela mágoa. Então, que a gente possa ver que Deus é soberanamente justo e bom, e Ele não lhe pede mais do que você pode dar. Todos nós, cada um de nós, somos um vaso. E a gente só carrega, o vaso só comporta dentro de si o que lhe cabe. Um vaso de 5 litros não cabe 10 litros. Por isso que o Senhor só deu um talento para aquele servo lá. Certo? Então, para a gente finalizar aqui a minha participação, eu vou fechar com a frase de Emmanuel, com um trecho do livro Palavras da Vida Eterna. Que ele diz assim: lembra-te de que o Senhor da vida nos concede tudo aquilo de que necessitamos para comungar-lhe a glória divina. Entretanto, não te esqueças de que as dádivas do Criador se fixam nos seres da criação, conforme a capacidade, o amor de cada um. Que nós possamos, então, nos observar mais, prestar mais atenção em nós, esquecer mais a vida do outro, no sentido de observar criticamente,
e promover o nosso próprio desenvolvimento. Então, que Jesus seja sempre o nosso guia e o nosso modelo de amor e paz. Muito obrigado. Bom, eu acho que Jaime já deve ter parado, porque tô com algum problema aqui no meu celular, não consigo ouvir, eu estava vendo aqui e ouvindo no outro aqui embaixo. Aí tem um delayzinho. Mas creio eu que já deve ter concluído, né, meu amigo? Sim. Bom, concluí. Só nos resta agradecer, né? Agradecer a você aí por essa sua palavra iluminada. Muito bom a sua palestra, como sempre, como todas são, né? A gente espera contar com você mais uma vez aqui em nossa atividade, tá? Estamos à disposição. Agradecer a todos que estiveram presentes aí conosco, tá? Estamos iniciando um mês de aniversário da nossa casa e nós teremos na próxima segunda-feira a presença aqui da nossa companheira Luísa Petri, de Altamira. Também vai nos abrilhantar aqui a nossa festa virtual de aniversário, tá? Muito obrigado novamente, meu amigo Jaime, obrigado a todos e vamos fazer a nossa prece de encerramento, tá bom, gente? Jesus amado, nesse momento pedimos a tua bênção, a tua paz, o teu refúgio, para os nossos corações aflitos, os nossos corações doloridos, nossos corações chorosos, nossos corações sofridos. Compreendemos que a dor é necessária, mas o sofrimento, ele é opcional, como já dizia o poeta. Mas ainda não estamos plenos desse conhecimento, porque muitas das vezes optamos pelo sofrimento. Então, que tu possas clarear com a tua luz divina a escuridão e as sombras que ainda persistem em nosso coração, iluminando os nossos passos, nas nossas decisões, nas nossas ações, e nos mostrando o caminho certo a seguir. E a cada queda, e a cada escorregão, que possamos te enxergar ao nosso lado, ao menos para pedir o teu socorro. E sabemos que mesmo assim, sem nós merecermos, e às vezes sem nem ao menos pedir, tu sempre estarás ao nosso lado. Sempre estarás nos socorrendo. Porque és magnífico, és bondoso, és o bom pastor, que jamais vai deixar uma ovelha para trás. Fica conosco, Jesus amado, que assim seja.